Olá, meu amigo, minha amiga. É um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês, sobre um assunto tão importante. Assunto esse que por muitas vezes passa desapercebido nas pessoas, passa desapercebido na própria vida. Há um tempo atrás, ela já era considerada o mal do século. Acho que você que está me vendo aqui pela primeira vez já deve até deduzir. A doença que era o mal do século é considerado a depressão. Isso há algum tempo atrás, só que nós estamos vivendo num momento muito atípico, Este ano de 2020 foi um ano que aconteceram coisas que muitas pessoas não conseguiram lidar, não estão conseguindo lidar e provavelmente muitas pessoas ainda entrarão profundamente. Então hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse assunto muito importante, que é o assunto relacionado à depressão. Antes dessa pandemia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupava o primeiro lugar no ranking, aqui da América Latina. Era de casos, casos comprovados, informados na área da saúde, aproximadamente 12 milhões de pessoas. Só que, com certeza, isso era somente o que era informado e não era uma realidade. Antes deste momento em que nós estamos vivendo, acredito eu que chegava na faixa de uns 30 milhões de pessoas. E hoje o Brasil, não é somente o Brasil, mas nós estamos falando de uma depressão mundial, de um momento mundialmente falando, em relação a todos os acontecimentos. Muitas pessoas entraram num momento de depressão porque perderam seus empregos, porque estão em depressão por conta do luto de terem perdido entes queridos, que é uma das coisas que é o mais importante, é a vida. Outras pessoas estão em depressão porque já vinham num quadro depressivo, mas perderam seus empregos, estão no momento de não conseguirem sair daquele momento apegado ainda à história do passado e não conseguiram ainda reagir diante de uma nova realidade. Muitas pessoas estão depressivas porque adoeceram fisicamente e mentalmente. Então a depressão ela tem vários estágios, a depressão ela tem várias formas de agir. E eu quero compartilhar com vocês para que talvez você possa identificar isso até mesmo em você. Você possa identificar isso em algum familiar, em pessoas do seu relacionamento, do seu convívio. Então, ou seja, a depressão, ela é considerada, ela é responsável, só para a gente ter uma ideia, é um assunto chato de se falar, mas é importantíssimo ser compartilhado. Porque muitas pessoas estão já num estado de depressão, mas acham que estão somente num período de pequenas tristezas, que a vida está um pouco sem graça, que eles estão tristes e já está entrando no momento depressivo. A depressão ela é responsável por aproximadamente 1 milhão de suicídio ano. Olha só, porque daí já está numa depressão severa, Então, como começar a identificar uma depressão? Primeiro que a definição que eu tenho assim como depressão é a inabilidade de projetar o amanhã. Ou seja, quando muitos acontecimentos do passado, muitas frustrações, muitos sonhos não conquistados, muitos momentos traumáticos do meu passado deixaram de existir, automaticamente vieram-se as frustrações. E a carga desses acontecimentos me impossibilita de fazer alguns projetos, porque eu acredito, está lá no meu inconsciente, no meu subconsciente, que eu não irei conseguir atingir o objetivo que eu tanto almejo. Ou seja, isso é profissionalmente falando, financeiramente falando, mas o mais importante é nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias. Então a pessoa acredita que ela nunca mais vai ter uma oportunidade de ser feliz, então ela fica desmotivada, fica com excesso de passado, e esse excesso de passado impede com que ela faça projeções para o seu futuro. E quando esse momento de tristeza começa a chegar mais ou menos, uma semana, 10 dias, 15 dias, 21 dias, e essa tristeza não passa, já é um sinal de alerta, É um sinal de alerta porque você já pode estar num estágio de depressão.
A depressão, ela vai começando no estágio, né, onde são 3 níveis, eu irei ainda falar nesse vídeo, e ela vai se potencializando. E ela vai afetando negativamente, diretamente, né, como você se sente, como você pensa e como você atua. Ou seja, a depressão me faz sentir, ter sentimentos negativos, afeta diretamente a forma de eu pensar. Se eu penso com otimismo ou quando eu não penso sem otimismo, me faz, né, altera a forma de eu pensar, e automaticamente, como eu penso de forma negativa, ela faz com que eu tenha uma atuação, um comportamento negativo também, tá? Então essa inabilidade de projetar o amanhã, ela faz com que eu fique paralisado. É importante com que nós, primeiro, né, sabemos que as nossas crenças, elas estão, nossa depressão, ela está ligada, além às frustrações da nossa história, a nossa carga de passado, ela está ligada aos apegos, né? Nós somos apegados às nossas crenças, nós somos apegados a alguns acontecimentos, então os apegos estão muito também direcionados, estão relacionados diretamente com a depressão. E as nossas crenças também. É importante observar naquilo que eu acredito. Hoje muitas pessoas, elas não perderam o emprego, elas não perderam pessoas por conta dessa pandemia, só que elas já estão preocupadas porque mudou toda a realidade do cenário. Então ela acredita, ela está envolvida, pegada de como era a vida antigamente, e ela não conseguiu ainda se reinventar para obter assim uma nova condição, tá? A depressão, ela está ligada, além dos acontecimentos, né, claro, que vão frustrando, que vão minando, ela também está acompanhada de uma própria, como se diz, de uma disfunção cerebral, né? Ou seja, o cérebro produz algumas químicas que fazem o equilíbrio do amor, que é a serotonina, né, substâncias que transmitem sentimentos de alegria e bem-estar. Mas quando não é esse problema só tem que ser diagnosticado, né, e medicado por um especialista, por um psiquiatra. Existem todas aquelas outras partes, né, que são dos acontecimentos, das nossas crenças e dos nossos apegos, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais quando é relacionado a essa parte dos nossos sentimentos e emoções, tá bom? Então vamos partir para um pouquinho mais de informação, e espero, né, que eu consiga atingir as informações importantes para você dar continuidade no seu processo, tá? Para você conseguir identificar e talvez falar, opa, chegou a hora de eu fazer o meu movimento e sair desse estado, tá bom?